acho que é um pouquinho o nosso papel hoje, né? Então também fico feliz de estar cumprindo esse propósito aqui. Alice, foi muito bacana quando você me fez esse convite, que eu fui olhar um pouquinho, eu estou afastada um pouquinho do Brasil, tem alguns anos, né? Então, quando essa lei entrou em vigor, que foi no final de 2023, né? Eu já não estava mais no Brasil, então a gente perde um pouquinho, né? E eu fiquei muito feliz em saber que as coisas estão evoluindo, né? Porque lá em 2015, a deficiência auditiva bilateral foi incluída no Estatuto do Deficiente, né? Então, quem tinha perda auditiva bilateral e cumpria os critérios da lei, tinha seus direitos garantidos, né? A lei de cotas e alguma participação em cargos, enfim, né? Tinha alguns direitos estabelecidos por lei, mas tinha que cumprir esse critério, né? Da perda bilateral e pronto. No final de 2023, né, mais especificamente 22 de dezembro, essa lei que você citou aí entrou em vigor e trouxe e acrescentou a deficiência auditiva unilateral total, né? Eu acho que a primeira questão, e acho que foi a minha dúvida, né? Tanto é que foi a primeira pergunta que eu te fiz, e eu acho que a dúvida de todos, ou da maioria que estão aqui conosco agora, é o que significa perda auditiva total, né? Unilateral total. A gente sabe que perda auditiva é perda auditiva, a gente conhece muito bem os impactos, a gente sabe os problemas que as pessoas que têm essa condição sofrem, né, no dia a dia. E aí vem a lei e diz, só tem um direito garantido quem tem perda auditiva unilateral total. Ai, meu Deus, conta pra gente um pouquinho, esclarece isso daí, porque é super confuso, né? Isso. Então, quando esta lei, a 14.768, foi publicada, ela deixou esse espaço meio um vácuo, né? Porque ela detalhou, como já existia na lei anterior, né? Quais seriam os parâmetros para perda auditiva bilateral. Mas, em termos de perda auditiva unilateral, ela só falou perda auditiva unilateral total. Mas o que é total? Aí a gente, inclusive o Conselho Federal de Fonoaudiologia na época, fez um parecer interpretando, né, de maneira o que eles pensavam sobre a perda auditiva unilateral total, mas logo em seguida veio um guia, né, do Ministério do Trabalho, lá da divisão de acessibilidade, né, da pessoa com deficiência, que é um serviço onde trabalha a doutora Laila, que é uma pessoa muito respeitada no assunto, e eles fizeram, então, o documento explicitando o que deveria ser considerado do ponto de vista biológico, né, do traçado audiométrico, o que seria considerado uma perda auditiva total. E então, dentro dessa dimensão, a perda auditiva total, que eles estão dizendo para considerar, seria, então, uma perda unilateral, onde as frequências de 500.002, e aí eles falam 3 ou 4, que ficou um pouco confuso também, estariam todas abaixo de 95 dB. Esse foi um documento, então, para tentar explicitar isso. Mais recentemente, agora, saiu um novo parecer dizendo que é média. Porém, eu acho assim, não importa se todas as frequências estão abaixo de 95 ou se é a média dessas frequências. O que a gente vai até discutir aqui é que, às vezes, né, quando você já tem uma perda pior até do que 80 unilateral ou 90, o impacto ele é parecido, né? Aliás, é quase igual, né, quando chega nesse nível. E o que eu acho que é mais importante e que deu um outro olhar sobre essa questão da classificação de quem é deficiente é
que é o segundo parágrafo da Lei 14.768, que diz que ainda está em estudo, né, que eles ainda irão trazer novos instrumentos para a avaliação e que nos casos, né, em que realmente você não se enquadra, a pessoa não se enquadra exatamente nesse padrão biológico de perda auditiva que a gente está preconizando, que a avaliação deve ser também biopsicossocial, ou seja, você também tem que fazer uma avaliação levando em conta os impactos na vida do dia a dia daquela pessoa com o dia a dia, né? E aí é que entra a classificação internacional de funcionalidade, que é baseada nessa avaliação biopsicossocial. Então, o que nós temos discutido muito é que, além dos grandes da classificação que a gente vai fazer por meio da audiometria, ela não se encerra aí. A gente precisa entender como que é a vida do indivíduo, e aí entram todas as questões relacionadas à CIF, né? Então, a participação dele, né, na sociedade, como é que é a atividade de participação, como é que é a estrutura e função, e tudo isso é que tem feito com que a gente entenda melhor cada indivíduo, né, e como ele se insere nisso, para que a gente possa também fazer um laudo, não levando só estritamente em consideração quantos de dB ele tem de perda auditiva. Então, se ele tem 90, 85 em uma frequência, então eu já não vou enquadrar. Não é por aí. A gente tem que fazer esse enquadramento se baseando também numa avaliação que também leva em conta os fatores psicossociais. E é isso que ainda o pessoal está discutindo, né? Estamos em evolução com esses aspectos e a gente, então, entende que a perda auditiva unilateral, né, demorei também eu para entender o quanto que ela tinha de impacto nisso tudo, porque eu falava, não, mas é totalmente diferente, né, o comportamento de um deficiente auditivo bilateral de um deficiente auditivo unilateral, né? Então, eu também custei a entender que, se a gente pensar do ponto de vista psicossocial também, o deficiente auditivo unilateral ele também pode ter muitos impactos desde da atividade escolar dele, do primeiro aprendizado, né? E é aí que eu vou também devolver a pergunta para vocês, pensando, então, que temos pela frente uma dimensão de laudos biopsicossociais que agora a gente tem que fazer, e eu acho que o fonoaudiólogo é um dos profissionais mais competentes para fazer esses laudos. Então, pensando nisso, Mônica, é que eu queria também saber de você essa visão, né? Quais seriam os impactos mais discutidos, né, sociais na vida diária, né, de pessoas que têm essa perda auditiva unilateral em diversos graus. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E depois, né, gente, a gente vai ter aqui uma participação especial também de uma pessoa que vivencia isso no dia a dia. Mas, vamos lá, eu queria ouvir você quais são. Legal, Alice. Eu vou primeiro responder uma pergunta que apareceu aqui para gente. Na verdade, eu também fiquei com essa dúvida aqui e eu acho que vale a pena a gente fazer um resumo de tudo que você falou. A pergunta é se a avaliação biopsicossocial é para aquele que não se enquadra nos critérios do audiograma ou ela complementa os critérios do audiograma. Ou seja, para definir que a pessoa se enquadra, né, nessa lei,
ela tem que ter uma coisa ou outra, ou ela tem que ter as duas, né? Ou seja, tem que estar incluída no critério do audiograma mais uma avaliação biopsicossocial. Excelente pergunta. Eu acho que, na verdade, são as duas coisas, mas, em geral, a gente começa mesmo pela avaliação da audiometria, né? E se ela já se enquadra nesses critérios, é porque, obviamente, se ela se enquadra no critério biológico, né, da perda auditiva total bilateral, ela também vai ter todos os outros aspectos psicossociais interligados. Mas a ideia realmente é que a gente sempre faça um laudo biopsicossocial completo, né? Eu diria para você que o dilema fica um pouco maior quando já não se enquadra no critério bio. Mas a diretriz é que a avaliação deve ser sempre biopsicossocial. Então, os laudos, eles estão ganhando complexidade, não. Eu acho que a gente tem que pensar que o laudo tem que... a gente tem que ter um laudo bem respaldado sempre, e não só ligado à perda auditiva dele, sabe? Eu acho que é importante que os profissionais hoje se acostumem a fazer laudos bem consubstanciados, completos, ainda que ele se enquadre dentro dos critérios audiológicos. Eu acho que é importantíssimo que a gente já tenha um instrumentos para fazer um laudo completo mesmo, mencionando todos os aspectos. Então, para isso é necessário também uma anamnese e compreender todos esses fatores que estão aí norteando o dia a dia. Então, foi excelente pergunta, eu acho. Ótimo. E seu comentário foi muito assertivo também. E eu concordo 100% que o nosso laudo tem que ir além do audiograma, né? Até porque a pessoa, ela é muito mais do que o audiograma, né? Então, sem dúvida alguma, a gente tem que olhar isso, tem que se acostumar a fazer isso. Depois eu vou até pedir para você dar uma dica aqui para a gente, como é que a gente consegue aprender a fazer isso, né? Porque isso não é uma coisa que a gente aprende na faculdade, não é na pós-graduação, não é... Isso são cursos complementares e é nosso compromisso como profissional buscar sempre o aperfeiçoamento, né, a especialização e conhecimento adicional. Então, eu acho que você tem aí uma proposta também para a gente, eu vou querer saber direitinho aí daqui a pouco, né? Tem um outro comentário aqui, antes de responder sua pergunta. Antes, tem um comentário aqui, não sei se é o mesmo que você vai falar, mas relatórios de psicólogos podem aplicar essa avaliação, já que em muitos sentidos os pacientes sofrem com a autoestima, isolamento social. Sim, e eu vou mais longe. É recomendado até que esses relatórios sejam assinados por 2 profissionais. Então, pode ser um fonoaudiólogo e um psicólogo, né? Um fonoaudiólogo ou um fisioterapeuta, dependendo da situação. É até uma recomendação interessante. E a gente entende que, então, sim, às vezes é uma avaliação multidisciplinar, inclusive. E eu acho que um psicólogo, às vezes, pode até apoiar esse laudo, sim. Ele fica muito mais rico, muito mais consubstanciado. E dependendo da idade da pessoa em questão, né, pode ter outros profissionais, como a Valéria que fez essa pergunta, é a pessoa que vai dar o depoimento para a gente daqui a pouquinho. Ela é neuropsicopedagoga, inclusive, então ela vive na pele, né, o que é ter perda auditiva unilateral, e ela é uma profissional super competente, aliás, na área dela, e que também participa desse diagnóstico. Então, né, no caso de crianças ou em fase de aprendizagem, enfim, a gente depois pode bater um papo melhor sobre isso. Mas então, falando sobre os impactos, né, Alice, pegando esse gancho aqui também, eu costumo dizer que realmente a gente tem que olhar além do audiograma, né? E quando eu falo além do audiograma, é olhar para os sinais que também não são muito óbvios, né? Porque a gente aprende, tanto na teoria quanto na prática, né?
que existem sinais e sintomas e handicaps, né, que são situações desagradáveis que quem tem perda auditiva costuma vivenciar no dia a dia, como, por exemplo, dificuldade de fala no ruído, né? Essa é a principal queixa que a maioria das pessoas tem, inclusive quem tem perda unilateral, porque a gente sabe, a gente estuda processamento, a gente conhece essa área, a gente sabe que a bilateralidade, né, a audição nos dois ouvidos e simétrica, né, ela é importante para a habilidade de fala no ruído. Então, se a gente não tem essa condição simétrica, seja numa perda bilateral assimétrica, seja numa assimetria cortical, lateral, enfim, quando a gente perde a simetria, né, a igualdade ali e a entrada, né, a gente perde a capacidade também de naturalmente fazer ali a separação da fala no ruído, identificar dois falantes diferentes, né? Então, tem alguns processos binaurais que ficam complicados e a gente sabe que essa é a queixa clássica de quem tem perda auditiva, incluindo perda unilateral, né? A outra perda clássica para o caso de perda unilateral ou assimétrica é a localização. Então, a pessoa que tem essa condição, ela tem dificuldade em localizar de onde está vindo o som, né? Se está vindo de um lado, do outro, de cima, de trás. Então, esses são sinais clássicos. Tem outros que vão além, que eu acho que tem muito a ver com o que você disse de expandir o laudo, que traz aspectos cognitivos, né? A gente tem falado há alguns anos já, isso também não é novidade, da fadiga auditiva, né, do cansaço ao fim do dia, do esforço adicional que a pessoa com perda auditiva faz. E isso não exclui quem tem perda unilateral, pelo contrário. Quem tem perda unilateral também faz um esforço adicional para prestar atenção na fala ou naquele sinal importante, né? Então, não é porque a perda é de um lado só que ela não vai também ter esse processo cognitivo aí envolvido, né? Esse cansaço, essa fadiga. Então, eu diria que esses são os sinais mais claros, mais óbvios, mais conhecidos, né? Agora, tem algumas outras situações que aí a gente vai começar a discutir aqui, que eu acho que são super interessantes da gente conhecer, mas, como eu disse, eu queria chamar aqui a Valéria, eu queria convidá-la. Vou pedir para que ela peça aqui para participar da live, para a Alice aceitar. Eu não consigo aceitar, tem que ser você, Alice. Para ela contar para a gente um pouquinho também do dia a dia, né? De quem tem perda auditiva unilateral, quais são os impactos no dia a dia, contar um pouquinho da sua história, que uma coisa é a gente falar da teoria, outra coisa é a gente ouvir uma pessoa que, né, que tem isso, que sofre com essa condição há algum tempo, né? Então, eu acho que é muito bom e muito prático aqui para a gente ouvir. Então, enquanto a gente conecta aí a Valéria, eu vou contar para vocês rapidamente aqui um caso também que eu atendi e que exemplifica bem isso. Eu atendi uma jornalista há uns anos atrás, que ela descobriu a sua perda auditiva com 18, 19 anos. Alice, acho que essa eu nem te contei ainda. Foi fazendo o exame admissional, ela encontrou uma perda auditiva unilateral. E provavelmente desde criança. Olha que é uma história muito, muito engraçada, assim, né, de estranha, né? Engraçado no sentido de estranho, porque a pessoa, ela conviveu com aquilo muitos anos e ela conviveu com aquela situação muitos anos, teve muitas dificuldades escolares, mas apesar disso, ela se formou, ela desenvolveu uma profissão, mas tinha muita dificuldade no relacionamento pessoal, nos estudos, ela foi com muito custo, né? E na época, os médicos diziam para ela, não adianta, não vai ter nada para fazer, cuida do seu ouvido bom e tal. E aí ela disse que um dos maiores impactos, eu vou contar só um ponto aqui que eu acho que é interessante. Um dos maiores impactos da perda auditiva dela, e era anacusia do lado direito, era total mesmo, anacusia do lado direito, do lado esquerdo normal. Ela disse que um dos maiores impactos, foi um problema que ela adquiriu na lombar. E estava com uma dor no dedão do pé,
porque ela praticava exercício físico, só que ela tinha uma torção na lombar, porque ela vivia assim. Essa era a postura dela desde criança. Olha. Então, ela tinha essa torção lombar, ela tinha todo o tronco, né, torcido, e ela descobriu que esse problema dela, a dor no dedão do pé, esse problema na coluna, era por causa da perda auditiva, porque ela foi num, como é que chama? Num osteopata, né? E esse osteopata perguntou para ela: você escuta bem? E ela falou que ficou meio sem graça, porque, né, não queria contar, com vergonha e tal. Ela disse: não, desse lado não. Ele falou: percebi, porque você faz assim, ó, para ouvir. E o fato de você estar torcendo, o seu tronco é todo torcido, que te dá dor no pé. Enfim, é muito além do audiograma, né, Alice? Exatamente. É muito além do audiograma. Esse caso é muito interessante, né, que você acabou de me falar. E às vezes eu tenho, inclusive, uma grande amiga, colega fonoaudióloga, que se formou comigo, e agora que eu estava lembrando, e ela só descobriu a perda auditiva unilateral dela quando na faculdade foi fazer o exame auditivo que a gente já fazia, né, uma na outra, e ela tinha uma perda auditiva. E ela também relata algumas dificuldades mesmo, e é muito interessante, porque às vezes a criança vai indo, vai levando, e sempre com um esforço extra para prestar atenção na aula, às vezes se posiciona na sala de aula de uma maneira inadequada, né? Tá lá com a orelha boa, próxima à parede, que está reverberando, né? E a gente vai levando, o organismo vai se acostumando a ter estratégias como essa que você me falou agora, né, da sua conhecida também, a ponto de ficar com problema na coluna de tanto virar. É isso, é isso. É impressionante. E a gente vai levando, e muitas pessoas ainda têm esse paradigma do que você falou. Tem um ouvido bom, né? Então cuida bem dele e o outro já era, né? E também queria saber, Mônica, hoje, em termos de amplificação, de reabilitação, o que a gente tem, né, de mais moderno para pessoas que têm uma perda auditiva unilateral, assimétrica ou até em diversos graus? Né, você puder... deixa eu só falar, a Valéria, eu não estou achando ela aqui. Ela não te pediu? Ela não pediu para entrar? Não. Eu vou pedir, se ela tiver aí, para ela. De novo, né? Ela tem que pedir para